Olá, protagonista! Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso Merson Cast, com o tema dessa temporada Desperte o seu protagonismo. E hoje, nesse episódio, a gente vai falar sobre orientação vocacional. E estamos aqui com o Anderson Pacieira, nosso convidado especial, e a Stephanie, para a gente bater esse papo a respeito aí de escolhas de vocações, profissões, faculdades. Mas antes, para um pouquinho aí, se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, acione o sininho, segue a gente também no Instagram, @bimerse, e nas outras plataformas digitais aí de áudio. Então vamos lá, Anderson, seja Vamos lá. bem-vindo. Obrigado Mais pelo uma convite. vez aqui com a gente. Quanto vocês quiserem, estarei aqui. É um prazer estar aqui sempre, nesse ambiente favorável de jovens, de estudo, de busca por conhecimento. Eu fico muito feliz de estar aqui. E para nós também é uma honra. Stephanie, seja bem-vinda novamente. Obrigado, você que é nossa aluna, está nessa fase também de escolher uma faculdade, né? Sim, exatamente. Tá desesperado. Eu ia falar já escolheu, aí eu parei, eu falo, não falo, mas sei lá. Guarda. Mas já escolheu, né? A gente já conversou, já Sim, escolheu, né? eu fiz os vestibulares todos esse ano Olha, também. então, ó, espera um pouquinho que a gente vai revelar depois qual será a escolha da Stephanie. Anderson, você já trabalhou, né, também Sim. com orientação vocacional, né? Claro. Pegando jovens aí Sim. nessa fase que é muita indecisão, é muita pressão interna, pressão externa. Perfeito. E me diz aí, como um jovem, o que ele deve considerar para fazer uma escolha? Show, Wagner. Obrigado. Antes disso, eu preciso só salientar uma coisa. O fato de o jovem não saber o que ele vai fazer é muito comum, tá? É um dado, só para você embasar a nossa conversa, 50% dos jovens que estão em fase de escolha de uma profissão, ou até mesmo aí no terceiro colegial para prestar um vestibular, 50% não sabem, está indeciso, né? O segundo dado é 46% está indeciso, ainda tem uma opção, ainda está indeciso. E acho que de 13% ou 14%, assim, não tem noção o que vai fazer. Só que quando você pesquisa o todo, 85% quer fazer alguma coisa, entendeu? Então, é natural. Então, o que eu gosto de falar é assim, é muito natural não saber o que quer fazer. Até que pra gente como adulto já é difícil, às vezes, tomar as decisões. E então, é muito natural. Então, é assim, quando o jovem fala, estou indeciso, fala, nossa, que legal, você é um ser humano Faz normal. parte. É um ser humano normal, igual a todos. Eu comento que é até assim, é uma maldade quando não dá os recursos para um jovem, assim, e esse tempo, e esse direito de ficar indeciso, querendo que ele já tenha uma clareza, Isso uma é definição nessa idade, 16, 17 anos, onde que ele tem pouca referência, pouca vivência, e na mentalidade dele, às vezes, ele tem que escolher algo para sempre, que ele não pode errar, que ele não pode cometer, né, uma escolha, porque ali ele não tem o que fazer mais e voltar atrás. Então, é uma maldade quando coloca essa pressão Sim. externa, principalmente, e também quando ele e o próprio jovem entra nesse processo de, né, responsabilidade nesse sentido, né, se culpando por estar indeciso. Então, trazer primeiro essa questão que é normal, você é normal quando você está indeciso, já é para se tornar mais leve, né? Normalizar isso mesmo. Stephanie, você como essa jovem que está nessa fase, que logo aí, né, daqui a uns anos já vai estar entrando na sua faculdade, está concluindo o ensino médio, o que você tem a dizer sobre essa, né, visão dos jovens? Você que está inserida com outros jovens, você já fez uma escolha, como a gente comentou aqui, mas você tem conhecimento, convive com jovens que tá nessa fase de indecisão? Com certeza, né? A maioria dos meus amigos, porque a gente é jovem ainda, né? Muito novo, a gente não tem muita experiência com essas coisas, sabe? Mais profissionais. Então, você quer alguma coisa, uma faculdade, você não sabe o leque que aquilo pode te abrir, por exemplo. Eu quero fazer direito, mas você só advogado, não sei. Não, né? Você passa ali na OAB, você pode fazer concurso, procurador.
sabe, muitas coisas. Então, abrir um leque muito grande. Então, acho que a gente não tem muita noção desse leque, que as coisas elas podem abrir se a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta e tem interesse. Então, acho que é por isso que a galera anda mais perdida, sabe? Mais difícil de escolher uma coisa. Então, assim, tá muito vago ainda, tá muito superficial só pelo título da profissão. É isso, acho que as coisas têm um rótulo, são muito taxadas, sabe? Então, Legal. Agora eu volto pro Anderson, né? Naquela pergunta que eu fiz, né? Como ajudar esse jovem? Ô, Wagner, e aí, Stephanie? A Stephanie já está num processo de decisão e em todas as nossas falas a gente usou a palavra escolha e decisão. Eu vou trazer para a etimologia da palavra, mas não a título de mostrar que eu sei mais. É só para a gente entender que essa definição lá do dicionário de escolha e decisão, ela vai fazer diferença porque a gente vai se contextualizar com o jovem. Aí até a Stephanie depois fala se faz sentido. Escolha é algo circunstancial. É como eu fosse abrir a porta do meu guarda-roupa. Se você escolheu essa blusa, eu escolhi essa camisa. É o caminho que eu faço. É uma escolha, é circunstancial. Depende ali do momento. Eu vou numa festa de dia, num churrasco e eu vou pôr uma bermuda. É circunstancial, eu vou escolher o que eu vou fazer. Então, o que a gente define? Isso não eu, né? Mas o próprio dicionário, que as escolhas são circunstanciais, depende da situação. E as decisões dependem de julgamento e sentença. E tem como premissa mudar o percurso da sua vida. E aí eu já faço um adendo aqui. Mudar o percurso da sua vida pode várias vezes. É que como muda o percurso da sua vida, então ele tem um peso. Exemplo, vou dar alguns exemplos. Escolher uma profissão. É pro resto da vida. Eu, em alguns pontos, eu fiz gerente de projeto, isso uso aí, mas eu fiz finanças como pós-graduação e eu não uso isso especificamente. Me ajuda, né, para desenvolver meu trabalho de consultoria, as coisas que eu faço, mas eu não sou um cara de finanças. Por que eu fiz controladoria e finanças? Porque eu não sabia, né, o que eu tinha que fazer. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, e é importante que você que está em casa entenda isso, que está assistindo o Merson Cash, entender o quê? Que existe uma diferença. Escolher, a gente foi ensinado a escolher, Wagner, né? E às vezes, indiretamente, eu não estou pondo culpa nos pais, já colocando, né? Eu como pai posso falar isso, tenho autoridade para falar isso, a gente quer decidir por eles, né? Então a gente não ensina eles a fazerem nem a escolha, né? Eles escolhem sim, da roupa, a gente até deixa, né? Agora que a Luísa está fazendo 4 anos, ela escolhe a roupa. Hoje, antes de vir para cá, eu levei ela na minha sogra, ela colocou o vestido. Não, eu quero o vestido laranja. Estápice, não, eu quero um laço, eu quero um laço de lado. Então, eles já têm esse poder de escolha, né? Só que quando chega nessa fase dos 15, 16 anos, onde eu tenho que escolher uma profissão ou uma faculdade, que normalmente tem esse peso, você está saindo do ensino médio, tem que escolher a faculdade, eu não me desenvolvi essa questão da decisão. Eu brinco sempre que são 3 advogadinhos na sua cabeça. Tem a razão e a emoção, né? Claro que é simplista o que eu tô falando, tem todo um estudo para isso. Mas sendo bem simplista, a razão e a emoção. E lá tem 3 advogados que vão dizer na sua cabeça ali que estão defendendo aquilo. A razão, a experiência, né? A sobrevivência. E aí depende muito desse jovem para que essa decisão seja tomada de uma forma correta, né, na visão dele, claro, e a gente precisa respeitar isso. Então, isso falando como pai, a culpa é dos pais também, que não ensinaram esse jovem a decidir. Mas tem um curso para isso? Não, é deixar ele tomar as decisões, é ajudar no contexto. Então, exemplos muito simples para isso, tô falando muito, mas é assim, o que esse jovem quer de estrutura? Que às vezes o problema do pai, ele quer que o filho escolha uma profissão que dê dinheiro. Por quê? Ele quer poupar o filho de algumas coisas. E normalmente esse é o pior caminho. Porque esse é o caminho que cria os embates. Seu pai, não, você vai escolher uma profissão que dá dinheiro. Não sei o quê. Nem é uma preocupação salutar do pai e da mãe. Só que tem um outro lado também. O que dá dinheiro? Eu brinco sempre, tudo dá dinheiro. Mas assim, o que esse jovem tem que entender? Está num passo anterior. Eu não posso falar de dinheiro. Eu posso até falar de dinheiro. Dentro de qualquer estrutura de orientação vocacional, que a gente vai olhar quais as habilidades, meus talentos. O que a pessoa gosta? Porque às vezes a pessoa, não, eu gosto de tal coisa. Tá. Eu atendi esses tempos uma jovem, até a pedido de um amigo, não estou fazendo mais esse trabalho. Ela fez intercâmbio, ela ama inglês.
tô muito indecisa. E, ela fez uma escolha agora, né? E tomou uma decisão por comércio exterior. Faz total sentido. Porque o gosto dela é viajar o mundo, né? Então, comércio exterior, domina o inglês, entendeu? Ela é uma exímia pessoa com soft skill, habilidade, talento para administração e todo o caminho dessa ênfase em comércio exterior. Ela vai passar por coisas que ela não gosta. E é natural. E aí, em um caminho desse foi ela analisar esses pontos. E eu peço sempre que nessa questão de dinheiro, e aí dando uma dica pro pai e pra mãe aí que tá com o filho que vai decidir, é assim, senta com o filho, mostra suas finanças. É muito raro isso acontecer, Wagner. Mostra suas finanças, fala, ó, o pai ganha X, a mãe ganha X, a gente junta tudo isso aqui, a gente paga aluguel, não paga, paga casa, paga carro. Olha, essa é a vida que você vive. Eu não quero que você escolha a sua profissão, a sua faculdade, mediante a minha vontade. Mas você precisa saber como que é uma vida. Ó, é isso, custa tanto. Nossa, nunca tinha pensado nisso. Então, em algumas orientações, chega nesse ponto da gente fazer uma dinâmica, né, em casa, com os pais e filhos, né, e possíveis decisores aí, né, nessa coisa de olhar as finanças. Então, assim, os pais ficam desesperados com isso. Então, calma, pai. Né? Ele vai decidir e ele vai ter a profissão ou escolher. E é muito natural se fazer uma faculdade e seguir em outra coisa. Tem muito dentista dono de churrascaria. Sim, sim. Né? Tem muito cara que estudou finanças e está trabalhando com vendas. E qual que é o problema disso? Então, assim, claro que a gente vai buscar algo que seja muito congruente com aquilo que a gente é. Mas existe uma ânsia que impõe uma decisão. E aí o jovem entra num abalo emocional. Nossa, olha, eu não consigo decidir. Meus amigos já sabem o que vai fazer. Nossa, minha mãe tá me pondo sob pressão. Aí tem falas de pai. Sim. É o último ano que eu pago cursinho. Não, pra que isso? O que isso agrega? Isso não vai fazer ele tomar uma decisão. Então, para esse pai, que às vezes ele não tem essa clareza que você trouxe aqui, ele não tem esse preparo. Porque às vezes a gente, né, tem essa situação. Sim, eu não fui ensinado a isso. Foi ensinado. Tem também as famílias, né? Então, famílias mais até carentes de informação, né, de orientação e até desse tipo de conversa lá com seus filhos, de compartilhamento, né, desses detalhes, para que leve o filho a conseguir fazer, além das escolhas, tomada de decisões, né? Perfeito. Então, para esse pai que não tem essa clareza dessa forma, ou essa condição de levar o seu filho, né, a um processo de decisão aí mais saudável, Sim. mais leve. Fácil. O que tem que fazer? O que você passa de orientação para esse pai? É fácil. Eu vou usar a Stephanie aqui, nem combinei com ela, mas eu vou usar ela. Tem coisas que eu tenho certeza que a Stephanie sabe que não quer. Então a gente já elimina boa parte das coisas, né? Tipo, o que você não faria de faculdade, Stephanie? Só pra ajudar a gente aqui. Tipo assim, isso aqui never. Medicina. Então, entendeu? É isso que eu falo. E medicina, que eu vou... Eliminar aquilo que já não quer, já é o primeiro passo. O que eu não quero já eliminou metade. Cabe enfermagem, fisioterapia, entra tudo? Tudo de biológicas, não me atrai. Acabou, olha como que aumentou. Uhum. Eu não combinei nada com ela. E é muito tranquilo isso, é numa sentada. Então, assim, eu não sei entre 1000 profissões. Não, já não tem 1000 profissões, tem 10, tem 15. Só nessa fala dela já enxugou, entendeu? É até interessante que fácil, tá vendo? Você trouxe. É que a gente cria um mito, né? Nós fizemos uma formação, e a Thaís, na Universidade da Família, Que legal. né, o IES, Guia de Carreira, e traz realmente, tem um guia prático com perguntas que vai trazendo esse autoconhecimento para o Sim. jovem se perceber, ver as suas habilidades e afinidades, Sim, né? E tudo tendências. vai se, né, com o desenvolver e evoluir do conectando. curso, né, vai evoluindo e se conectando. Sabe? E é muito interessante, né? A gente deu uma formação dessa para um grupinho aí de próximo de 13 a 15 anos, mais ou menos. E como vai trazendo clareza daquilo que pode, né, ser uma profissão para ele. E também não traz ali, no final, uma sentença. É essa. É dele. É dele.
né, é dele, mas ajuda bastante nesse processo, né? Então ter o jovem também buscar, ou os pais levarem ele para um ambiente ou para uma orientação também profissional, como você já fez, sim. né? Tem Tem profissionais pra recursos isso. para isso também, para Tem. ajudar, né? Tem. O que me incomoda dentro de todo o mercado e toda metodologia e forma, tem algumas coisas que me incomodam. Tipo assim, eu fiz um teste e falou que eu sou não sei o quê. Eu falei, posso ser, né? Uhum. Eu acho Eu acho que tem primeiras áreas. Sim, Você já trabalhou as áreas? Tipo assim, ela eliminou várias, né? O exemplo da Stephanie é muito simples. E eu tô fazendo com ela, porque é simples. sim. Quer ver? Você já tem uma visão clara do que você quer, certo, Stephanie? Legal. Você já olhou a ementa do curso? O que tem no curso? A grade curricular, Sim. sim. Você tá entendendo? Então tem jovem que fala assim, por que eu tô usando ela? E por que eu tô tranquilo de perguntar? Porque tem uma decisão clara na cabeça dela. Quando a decisão tá clara, a pessoa já foi para isso. Você já viu a ementa do curso que você pensou em fazer? Não. Então, quando eu eliminei parte, sobrou para mim 20, 30 opções de áreas. Não dá nem isso, Wagner. 5, 6 áreas. Você já pesquisou alguma coisa? Não. Então, é isso que o pai vai fazer. Então, é simples pro pai. Então, eu vou lá, filho, o que você não faria de jeito nenhum? Isso. O que sobrou aqui? Sobrou essas 5 áreas. Dessas áreas, o que talvez você pensou? Isso. Vem ementa. Nossa, tem direito, não sei o que, não quero. Tem isso. Então, você vê que tem como seguir uma metodologia simples. Sim. Você está falando que é a dica pro pai. E a gente buscar um caminho. Não com aquela pressão, não, tem que decidir, tá chegando no final do ano, que é isso que é o ruim pro jovem, que ele já tá na pressão que tem o vestibular, já tá na pressão que se ele quiser uma pública aí tem que estudar muito mesmo, o dia inteiro, às vezes fazer cursinho, né, se for uma faculdade mais concorrida, anos, daí 2, 3 anos fazendo cursinho, fazendo curso de redação, é pesado, bicho, e aí, não, você tem que decidir. Ô Anderson, aí a gente vai para uma outra camada que a gente falou sobre a escolha, a indecisão. O que me preocupa é saber que em muitos casos, principalmente alunos da rede pública, Sim. tá chegando assim, uma situação de não terem em mente fazer uma faculdade. Sabe, Já às vezes desisti. é assim, não tem uma perspectiva de futuro, um sonho ou intenção profissional para seguir, para buscar. É pior do que a indecisão. Entendi. É decidir não É a fazer falta nada. de perspectiva. E isso me Abro preocupa mão. bastante, né? Porque, né, por mais que hoje, né, tem profissões que vão deixar de existir, profissões que a gente nem Sim. imagina que daqui 10 anos vai estar no auge. Não decidir nada agora, não fazer uma escolha profissional e principalmente fazer uma faculdade é válido, eu considero que é muito válido, já falei Sim. isso em outro episódio. Eu acho para essa geração um prejuízo muito grande, né? Principalmente quando tem, né, um grande volume, uma crescente de jovens apáticos nesse sentido. Sim. E o que você enxerga desse cenário, assim? Eu vou concordar e discordando, né? Que horrível. É sinal que a gente não combinou mesmo, né? Aham. Quem pega fala, são loucos, eles não combinaram. Cresce muito o número. Eu tenho alguns dados, até a gente comentei em outra oportunidade, de como vem crescendo o número, né? Você vê o número de faculdades hoje. Acho que você comentou comigo a questão do EAD, que hoje é uma coisa evidente depois da pandemia. Então, assim, o número de pessoas que estão se formando existe e ainda é altíssimo. Eu atendi e dei aula aqui em Garça e a gente tinha um pessoal com bastante... Eu não lembro nem como chamava os incentivos. ProUni, né? Acho que era isso na época, não lembro. Mas eu lembro que tinha bastante gente com... Vamos dizer assim, sem a oportunidade, mas estava ali usufruindo da oportunidade. Então, o que eu percebo, assim? Eu acho que existe bastante jovens querendo. Eu não tô... Mas tem uma massa que ele começa a trabalhar, talvez, Wagner. Eu não sei. Eu quero o dinheiro, né? Hoje a gente tem essa questão, a gente estava falando de celular, tá? Né? Que tem que ostentar. Então ele pula uma etapa, né? Que ele fala, não adianta estudar. E eu passei isso em casa, não comigo, mas com alguém muito próximo meu. É isso. Mas eu já estou trabalhando. Então ele pega um caminho, por quê? Porque eles querem consumir, né? Eu acho que a internet trouxe esse Muito bem. consumismo e o jovem quer ter a opção de ter o dinheiro o mais rápido possível. E o caminho do estudo é um caminho
às vezes mais árduo, porque você estuda, trabalha para estudar, às vezes, que é o meu caso, talvez o seu também, e aí depois, então eles pulam essa etapa, eu acredito assim, porque eles sabem que é importante. Né? O jovem ele não fala que isso não é importante. Até porque, estatisticamente, né, aquilo que eu falei, de 100% dos jovens, 85% quer fazer alguma coisa. 50% está indeciso. Né? 50%. Então, de cada 10 jovens, 8 falam, eu quero fazer algo. Tem 2 que falam que não vou fazer nada. Isso estatisticamente. Só que, nesse meio dos 8 que sobraram, 5 não sabem o que vai fazer. E 3 sabem. Olha que loucura. Se você for ver, então a probabilidade dele não fazer também é grande. Ou de ele entrar num curso e sair também é grande. Então eu vejo que o jovem... É que a gente também vive muito próximo desse jovem também, que não é que não tem oportunidade, que desistiu mesmo. Fala, não, eu vou trabalhar, eu acho que normalmente siga. Ou, né, e aí talvez não cabe nesse fórum, o pai que protege tudo isso, né, que dá condição, né? É porque assim, eu vejo assim, né, a gente tem, né, o jovem que está no ensino particular, que aí a escola particular ela já tem esse foco, preparar para o curso superior. Já leva para isso. Já leva para isso. E o jovem que está na escola pública, que às vezes nem a necessidade mínima, né, está sendo suprida do ensino. Entendi. Então, sabe, já tem essa carência já. E o que acontece? Não tem um incentivo. Não tem um incentivo, não tem esse estímulo, é muito carente. Eu estudei toda a minha vida em escola pública, né? Então, assim, já quando eu saí lá atrás, já tinha, né, uma decadência já. E eu vejo que piorou, principalmente pelas visitas que eu faço nas escolas. Nos últimos 19 anos que eu tenho a escola, eu sempre visitei, né, as escolas do ensino público, que a maioria dos nossos alunos vem da escola pública. A Stephanie estuda, né, escola pública, né, Stephanie? Então, Stephanie, até a gente que estava conversando sobre essa questão, né, que você começou a fazer a iniciação científica, né, de como foi que você conheceu e como isso te ajudou. E aí, nesse assunto ainda, dessa questão de boa parte dos jovens não terem aí um incentivo, uma clareza para seguir uma carreira profissional fazendo um curso superior, isso eu que estou falando da minha percepção. Você que está inserida no meio deles, é uma deles. Você vai no ano que vem para o 3º ano do ensino médio, né? Correto, né? Isso. O que é que você percebe? Olha, eu acho que tem muita coisa por trás disso, sabe? Não é só a vontade da galera de, não quero estudar. Eu acho que essa crise que tem no ensino público atualmente não é... Essa defasagem do ensino não é exatamente uma crise, sabe? É planejado, sabe? A galera tá sendo empurrada para esses trabalhos mais baixos, sabe? Enquanto quem tá na particular, o incentivo deles, a visão deles é passar no vestibular, eles estão lá. E enquanto na pública, a visão da galera é arrumar um emprego ali e, vou ganhar meu dinheirinho quero comprar esse relógio, quero comprar moto logo. O celular, né? Sim, eu tô aqui, nesse emprego aqui, eu consegui isso. Eu tô com dor nas minhas costas, tudo mais, tá difícil, mas eu vou conseguir. Agora eu vou perder meu tempo agora estudando, pra quê? Isso aí. Entendeu? Então, a maioria tem essa visão. Então, se não houver, não há um incentivo para esse pensamento mudar, não vai acontecer nada. E exatamente, o sistema trabalha para que a gente continue pensando assim. Concordo. Entendeu? E é interessante que vocês dois colocaram a situação, assim, do consumismo, né? Da necessidade de, já tem uma renda e tal. E eu estava até pesquisando aqui, ó, na UOL Educação, tem aqui que o trabalhador que tem nível superior ganha, em média, 140% a mais do que quem só tem o ensino médio. Sim. Então, às vezes, é um pouco assim... É discrepante mesmo. É discrepante, mas é ilusório. A pessoa quer um consumo imediato, uma renda imediata, e por isso, né, considera que só de ter já a sua renda de entrada aí no mercado de trabalho, já está tendo essa necessidade atendida e esquece desse outro lado, que a médio e longo prazo vai ser compensatório, né? 140%. E a visão, e eu concordo super, porque inverte, né, Stephanie? Eu venho na pública, né? E normalmente vou para particular na faculdade. E quem tá na particular, normalmente vai
Pra pública. Pra pública na faculdade. Então você vê que tem uma inversão aí. A gente não vai entrar nesse mérito, que a gente vai fazer 10, 500 podcasts, não vai chegar nisso. Mas o que eu quero que você... Existe um caminho, né? Existe Sim. um caminho. A gente tá próximo disso, porque a faculdade pública, ela entrega, tem uma entrega e é até buscada por quem se prepara para isso. Então, isso é um fato. O que eu percebo bem, Wagner, esse caso do consumismo, e eu queria voltar nisso assim, eu percebo muito as coisas, assim, eu falo bastante, mas eu presto muita atenção. Então, às vezes eu chego em ambientes, às vezes, não tô querendo desmerecer, mas o cara tem iPhone 15, 14 Pro, eu falo, cara, eu não tenho coragem de comprar. Né? Eu conto sempre a história de um Doritos, que eu adoro Doritos, né? E às vezes eu tô no mercado e fico vendo aquele Doritos de R$ 33, assim, aquele pacote, assim, que eu abriria, comeria, assistindo um filme tranquilamente. Mas eu não tenho coragem, porque o dinheiro... E às vezes, esse na questão do consumismo, da própria internet mesmo, da pessoa ter que mostrar, adianta essa fase, né? Ele... Não é que adianta, eu acho que ele tem que ter o dinheiro dele. Eu sou um cara que trabalhou para estudar. Sim. Eu sou exemplo disso, eu não tô mudando isso. Mas a gente, como uns pais mais modernos, a gente tá querendo tentar dar esse caminho, ó, estuda, filho, estuda, se dedica no estudo. A gente tem uma visão que é importante, a gente quer entregar isso. Mas o jovem quer isso, ele quer aparecer. Então, assim, é uma mudança de mentalidade como um todo. Eu entendo que o sistema faz isso, mas nós mesmos, né, com algumas coisas, a gente, né, não só o sistema, como a própria internet influencia a gente a criar esse caminho do consumismo e mudar a etapa. Então, é complicado, porque é um caminho, né, Wagner? É um caminho. Sim. Você que é pai agora, é aquela coisa, é adiantar a fase da Sofia. Você vai conseguir? Você vai conseguir dar o torresmo para ela comer agora? Não dá, não é a hora, né? E é isso que eles fazem. Um projeto, uma Mas jornada. você imagina que é isso que está acontecendo. Não, eu vou comer torresmo. Mas, ó, Eu até eu vou lembrei... usufruir algo que não tá naquela fase. Então, aí o pai, né? Eu tô entendendo que tomara que eu consiga. Eu sei que depois que a gente vira pai e mãe é complicado. Mas é esse fato, né? Da gente pular a etapa. Qual que é a etapa? É estudar, é decidir, é ter dúvida. Né? O pai tem que entender isso. Ó, aí eu volto para essa questão. A gente tá falando de, né, do incentivo do pai, da família, da escolha do próprio jovem. Quando eu terminei meu ensino médio, eu não fazia ideia que eu teria um curso superior. Né? Se eu não me engano, eu fui o primeiro da minha família a ter um curso superior. Sim. A minha família, meus pais, eles tiveram 4º ano. Eles nunca falaram, ó, você vai fazer uma faculdade. Perfeito. Às vezes a condição e a própria referência deles vai trabalhar. Trabalhar. Comecei a trabalhar muito cedo. No meu muito caso cedo também. mesmo. Então, quando eu saí, eu criei, né, principalmente assim, quando eu estava ainda no ensino médio, eu trabalhava na roça, já contei essa história, eu criei um desejo de ter um futuro mais promissor, e não aquilo lá como minha sentença de Sim. destino, né? E Não aceitou, né? só tinha um caminho, né? O estudo, a educação. A educação que teria, né, como meio de transformar a minha vida. E eu não tinha toda a condição favorável. Aí eu fui pro curso profissionalizante, que é uma boa entrada, Maravilhoso. curso de informática e curso técnico. Né? Eu fiz 2 cursos técnicos antes de ir para uma faculdade. Comecei numa faculdade pública, na FATEC, adorava, e depois mudou o curso por alguns objetivos aí. Era em Ourinhos, era outra cidade, gostava dessa área de TI. Parei para me dedicar à empresa na época, e depois eu voltei num curso de gestão empresarial, no curso superior, e numa área diferente. Então, eu não tinha clareza, na jornada foi assim, construindo, né? E eu não me vejo fazendo outra coisa, eu sou satisfeito com as formações que eu escolhi, depois fiz pós, tudo mais. E, às vezes, né, a família não tem essa referência igual a minha não teve. Eu criei isso dentro de mim. Sim. Sabe? E claro, né, busquei os meios sozinho, foi muito difícil. Por isso que hoje aqui na escola, tudo que a gente trabalha, a gente traz assim uma preocupação muito grande de levar clareza, levar luz para esses jovens, para dar um apoio, porque eu sei que sozinho, sem uma assistência, sem um direcionamento mais difícil. cuidadoso, é muito mais demorado, muito mais difícil, né? A gente comete algumas escolhas erradas e tudo bem, né? E quando tem uma base, e aí eu volto, o próprio curso profissionalizante, ele ajuda bastante, Sim. até os nossos alunos Sem aqui, dúvida. que chegam nessa necessidade que a gente falou do consumo. Eu quero um curso, eu quero um currículo para passar numa entrevista, para ter um emprego, para eu conseguir comprar minhas coisinhas, ter o meu dinheiro. E nessa
nesse processo, ele chega por isso que ele deseja, pelo que ele quer, e a gente sabe que ele precisa, ele merece mais. E a gente vai entregar o que ele, né, precisa. E a gente coloca um ensino profissionalizante, mas que dá uma experiência até de faculdade, para ser sincero. Sim. E que muitos, eu tô para dizer que a grande maioria, no percurso, começa a ter essa preocupação, assim, esse desejo também de fazer uma faculdade, né? E isso é uma coisa que a gente faz por causa dessa preocupação que eu falei lá no início. Muitos jovens do ensino público não têm A oportunidade. uma oportunidade ou não têm a intenção de fazer uma faculdade. Só do consumo, como a gente trouxe aqui, né? E a gente já não tem Ou como pelo contestar. caminho mais fácil, né? Porque ninguém me incentiva, eu vou pro caminho que é mais fácil. Porque eu tenho os exemplos em casa que é assim, né? Eu também sou dessa história. Então, assim, tem que trabalhar para ganhar seu dinheiro, para mostrar que, né? Ajudar em casa, é como a gente foi ensinado. E tá certo, tá certo. Eu acho que isso forjou nosso perfil, nossos valores, mas ao mesmo tempo perde as oportunidades que possa ter também. Quando eu entrei aqui, né, a gente fechou o pacote de design gráfico. Por quê? Porque eu gosto de desenhar, eu pinto e tudo mais. Todo mundo fala assim, nossa, não, mas você tem que fazer design gráfico, não sei o quê. Eu falei assim, tá, então vou procurar um curso agora pra ver como que é isso, né, esse sentido. Aí a gente veio e eu sentido. comecei, e eu descobri que realmente não era, assim, mais do meu... Assim, eu gostei, eu gosto, achei interessante. Só que não é isso Não que eu era quero isso, não fazer era o pra tipo de- faculdade. Tem outras coisas. Aí eu comecei a aceitar que existem hobbies, você tem o seu hobby, e uma coisa profissional, sabe? Você tem que separar. Eu aprendi que Tá bem pintar evoluído, hein, Stephanie? é o meu Você hobby. é um exemplo aí, parabéns. Obrigada. Não, e é legal que a gente pode seguir na sequência. Lembra, ela já sabe o que ela não quer. Todo mundo sabe, ô Wagner. 2, ela foi pesquisar, cara. E esse é o incentivo que o pai pode dar. Vamos, vai pesquisar ementa, vai ouvir. Eu já vi jovens falar assim, não, eu quero fazer não sei o quê, engenharia mecatrônica. Eu falei, tá, vamos ver a grade. Nossa, cara, tem tudo isso de física, nossa, eu odeio. Então, E pequenas experiências. Por exemplo, sim, por conhecer a exemplo, profissão. conhecer a profissão, seja também um estágio ou uma visita técnica. Aqui, igual a gente trouxe, né? Que a gente provoca uma experiência bem prática, mais próximo do real, para esse jovem ter uma clareza. Porque essas pequenas experiências vai fazer o quê? Uma aplicação real daquilo que você tem afinidade ou não. Eu converso, eu explico bastante que, na prática, a teoria é outra. Às vezes, Sim. aquilo que você tem de conceito, né? Que você gosta, Na que é... prática não tem nada a Na ver. hora que for para a realidade, você vai se frustrar, dependendo da situação, ou se surpreender que aquilo que você achava que não tinha vocação, afinidade, Tem. se torna a sua paixão, a sua profissão. E a gente tá caminhando pro final, e eu falei que a gente vai revelar qual é a escolha da Stephanie. Conta um pouquinho desse processo, como que você chegou na sua escolha, antes de falar da sua faculdade, decisão. da sua decisão. Isso, Wagner. É Como verdade, você decidir. corrigindo. Você vê como tá automático, Não, né? mas não Escolha, tem escolha. problema. A etimologia era mais para deixar esse sentido que a gente precisa ter sentença. A decisão. Então, como eu acabei de falar, né? Primeiramente, você tem que aprender a separar o que é hobby, né? E o que você realmente quer. Porque, às vezes, o que você leva como hobby não vai ser aquela coisa que você vai querer trabalhar e tudo mais. Você vai ficar, Verdade. nossa, não, mas... Aconteceu isso, então eu pensei que eu fosse fazer artes visuais, né? Falei, o Nesp de Bauru, pedi pro meu pai me levar lá. Quando a gente tava lá, eu falei, nossa, eu vou estudar aqui. Olhei assim. Legal. E quando eu fui ver a grade curricular, fui pesquisar a galera que fazia, eu fiquei, não vou ficar pintando e falar que é minha profissão e tudo mais. Aí você começa a perceber o que você não quer, qual a grande área que você mais tem afinidade. Perfeito. Eu sou de humanas. Tá, Mas, dentro disso, o que eu gosto? Gosto de geografia, gosto de história, gosto de geopolítica. Aí chegou essa oportunidade que a galera chegou lá e falou: olha, a gente é da Faculdade de Relações Internacionais e vamos fazer essa palestra e tudo mais. Eu falei, eu vou. E foi nisso que eu fui começar a me interessar. Eu falei, nossa, esse curso parece ser legal. E por Deixa eu te fazer uma enquanto... pergunta você lembra o dia e foi à noite, foi de dia? Como foi essa palestra? Foi a palestra em si. Foi de manhã, eu acho. Acho que foi de manhã. Que legal. Isso, antes do horário do almoço, que o Aguilar não vai à tarde. Entendi.
E aí? Você foi lá conhecer? A primeira eu assisti online. Aí essa segunda foi quando né, ofereceram uma bolsa para mim, para os meus amigos e tudo mais. Foi presencial, fui lá na Unesp mesmo. A gente foi de ônibus, Legal. tudo mais. Você comentou aí como foi esse processo dessa palestra, e aí depois dessa palestra teve algo a mais, que é a iniciação científica, é isso? Sim. E aí você está fazendo a iniciação científica nessa área? Júnior, PIBIC Júnior, né? Que é pra galera que, inclusive, é uma coisa a se pesquisar, né? Porque eles sempre abrem e ninguém sabe o que é isso. Eu mesma não fazia ideia. Dá a dica aí. Sim, e eles te pagam um valor, você faz uma pesquisa, né? Tem uma grade... horários, como a grade... grade curricular. Isso. Um horário que você tem que cumprir. Você vai fazendo pesquisa e é dentro do curso, né, de Relações Internacionais. No caso que eu faço, é a resposta das organizações internacionais durante a pandemia do Covid-19. Então, eu pesquiso o que essas organizações elas fizeram, elas atuaram durante a pandemia. Então, vai desde as organizações grandes, União Europeia, ONU, SARC, das mais pequenas. Então, eu pesquiso, eu faço relatório em inglês, os documentos, a gente vai juntar depois, fazer um projeto e apresentar. E isso fica para mim, eu posso apresentar sozinha, não só com as outras duas meninas que eu faço. E fica para você, entendeu? Para a vida, é uma experiência boa. E já te dá um direcionamento, se você quer ou não fazer. Como que é essa apresentação aí? Tem que fazer uma apresentação mesmo? É o Congresso de Iniciação Científica, eu acho que é isso, SIC. Aí a gente conclui, né? Tem que fazer tudo mais. É tipo um TCC mesmo, né? Que você tem que fazer a conclusão. Aí você vai apresentar lá, acho que na própria Unesp. Eu não sei muito, porque ainda não fiz. A gente não falou. Então, a gente vai lá e apresenta esse trabalho, o nosso projeto que a gente ficou durante 1 ano fazendo, né? Que são 12 meses. Com o nosso orientador, né? O professor vai com a gente e tudo mais. E esse projeto fica aí com você. Então, eles falaram, olha, Stephanie, quando a gente acabar, depois que a gente terminar aqui, você é seu, né? Você fez, então você pode apresentar. Tanto na Unimar, eles têm alguns eventos que você pode apresentar. Em outros lugares também você pode comentar isso. Vai ser muito bom para você vender sua imagem e tudo mais. Vender. Então, eu falei, eu quero. Esse podcast não é venda. Eu falei, então já vou, né? Quando eu puder concluir, apresentar, ver como que eu vou fazer isso. Para quando eu tiver outra oportunidade, eu poder apresentar esse meu projeto, né? Porque vale a pena, né? Investir meu tempo, trabalho. Com certeza. Agora, eu vou fazer puxar a sardinha, como a Thaís falou, né? Aproveitar. Olha... E em relação à apresentação, você falou que vai ter que uma apresentação. Como que você se sente com essa situação que você vai precisar fazer uma apresentação? Você tem uma certa segurança, tranquilidade ou não? Tenho, eu me sinto até feliz, porque eu gosto de falar em público, sabe? Eu me sinto contente comigo mesma, sabe? Me sinto um certo orgulho. Então, eu tô bem confiante. E assim, a gente tem um projeto aqui que é a Missão Brave, né? Que a gente coloca os nossos alunos nessa situação de desconforto e de apresentações. A Steph já passou quantas vezes por isso, Steph? 2 vezes. Te ajudou? Nossa, com certeza. Eu adorei. E é isso que a gente quer provocar. Um jovem se preparar para ir para uma faculdade, ele não tem esse medo, vai ter que fazer uma apresentação, um TCC. Trabalho ele grupo. se preocupa com a parte que realmente é importante. A pesquisa, o estudo, a apresentação, a exposição, ele já resolveu esse problema aqui com a gente. Já viveu, né? E você falou a faculdade que você escolheu? Relações internacionais. É isso aí, ó. Para que você que aguardou até aqui, Relações Internacionais. E assim, a gente tava falando também dessa questão, que você não, nem sabia que existia essa oportunidade, né? Que tá talvez faltando divulgação, não sei. Mas tudo bem. O que você deixa de mensagem para os outros jovens que estão aí, às vezes estão apáticos, não estão pensando nem numa profissão, muito menos numa faculdade, e você já está muito bem encaminhado, você faz parte de um grupo muito seleto, de exceção. Parabéns, antes de tudo. Obrigada. Mas manda uma mensagem para esses outros jovens. Olha, eu penso assim, que mesmo que você tenha vontade de fazer um curso superior, não tenha muita ideia
de por onde começar, faz vestibular como treineiro, né? Essa é uma boa dica, uma ótima dica, Maravilha. que eu acho que todo mundo devia fazer isso, porque você chega, quando for pra valer, quando você for fazer pra entrar mesmo, você não vai estar naquele, não sei nem que caneta que é pra levar, não sei, sabe? Aquele Ansioso. nervoso. Porque você já teve aquilo, não vai ser novidade, não vai ser algo totalmente novo. E separando o que você realmente gosta e o que é hobby, né? O que é hobby, o que você gosta, a grande área que você quer, né? Humanas, exatas, biológicas. Aí nisso você vai meio que lapidando, como se fosse um cristal a ser lapidado, né? Você vai vendo, gosto disso, aquilo, aí você já pergunta. Olha, tá aí até uma coisa que a inteligência artificial pode ajudar, né? Você joga lá, que profissões usam essa matéria, essa Perfeito. área. Você vai vendo, buscando faculdades perto, faculdades públicas, entendeu? Então, acho que isso é um processo lento Sim. que a gente tem que fazer aos poucos, né? Mas Legal. tem que ter algumas ações, Atitude. processo de escolha e decisão Não, também, Sim, né? não, e atitude, né, Wagner? Atitude, Atitude, que eu perfeitamente. acho que essa é a resposta aqui. E aí, ela não falou, mas é a atitude de querer, né? De buscar. E nós, pais, aí, colocando nesse lugar, você que tá aí, incentivar isso, né? Vamos pesquisar, vamos ajude, né? Não fica dependendo tudo do filho e tudo do pai, da mãe. As duas pontas são ruins. Acho que quando se une para isso, consegue chegar nessa situação que é pesquisar, que é eliminar aquilo que você sabe que não quer. Eu gostei da divisão dela do hobby, né? Que tem jovem que você pergunta com 15 anos o que você quer fazer. Ah, eu gosto de dormir. O que você gosta de fazer? Eu gosto de dormir. Não, mano. Dormir é necessidade. Tem a ver com outra coisa. Tipo assim, a extra é isso. Agora, de assistir filme. Aí eu falo, que tipo de filme? Até isso eles têm dificuldade. Todos. Não, todos. Qual que você gosta mais? Que filme você gostou mais? Eles têm dificuldade em responder. Sim. Uma coisa que é simples. Você gosta de... Fico na televisão o dia inteiro. Tá, o que você assiste o dia inteiro? Várias coisas. Tá, o que você gosta mais? Então, assim, eu tô te falando que é um negócio simples. Uhum. É simples mesmo. Mas Entra é nessa difícil. questão do autoconhecimento, né? Sim, de se da gente auto-perceber e incentivar incentivar isso. também. E assim, a gente tá caminhando pro final, foi muito bom esse episódio. Espero aí que você que tá assistindo tenha clareza um pouquinho mais, pelo menos começar a pensar no que a gente trouxe aqui. E o que eu quero deixar de mensagem é que o jovem, né, ele tem que realmente entender que o futuro e o destino é certo, né? A grande maioria vai deparar com a vida profissional. Às vezes esse que está com 15 anos nessa faixa, iniciando o ensino médio, parece que está distante. Mas mais cedo ou mais tarde vai entrar uma necessidade, seja pelo consumo, seja por uma ocupação. A gente veio nessa vida para produzir, para fazer alguma coisa nessa terra. E aí, talvez está distante e não está pensando nisso. Então, começa a pensar nisso. E a outra coisa que eu quero deixar aqui é que o maior ganhador, o maior beneficiado é você mesmo, jovem. Pelas suas escolhas, pelas suas ações, atitude, dedicação. Não é para o seu pai, para sua mãe, para o seu professor. Não é. O conhecimento, os ganhos, é para você. A hora que você começar a virar a chavinha de entender isso, você está começando a se tornar um protagonista e assumir, né, as ações, as atitudes, as escolhas, as decisões para te levar para o seu objetivo, para a sua realização profissional e pessoal. É nisso que a gente acredita, por isso que a gente defende esse tema. Queremos criar uma geração de jovens protagonistas, como a Steph, que está enchendo a gente de orgulho, como outros que passaram por aqui, e como você que está assistindo aí, você pode ser um desses, né? Quero terminar com a minha eterna gratidão a você, Anderson, por vir aqui agregar, trazer, né, muita clareza, informações. Você, Stephanie, né, que ajudou bastante aqui, Bastante. comunicando com, Legal. né, os próprios jovens, né? E você que está assistindo, se não se inscreveu, lembre de se inscrever no nosso canal. Tem muitos episódios mais, assim, por vir aí, interessantes igual a esse, tá bom? Então, segue a gente aí. Anderson, obrigado. Pode fazer a sua não tem nem o consideração que final falar aí. aqui, né? Vou deixar para a Stephanie falar, porque tem mais a ver com ela, e agradecer a oportunidade. O nosso jovem precisa ser incentivado, né? E a gente precisa tomar cuidado que o incentivo não é por pressão, e sim orientar e ajudar. E as dicas da Stephanie bateu com as minhas. Achei bacana que a gente não combinou, mas deu certo, viu, Stephanie? É isso mesmo. Então tá coerente o que a gente tá falando, que fez coerência com quem já decidiu também. Isso é bom.
Stephanie? Foi muito bom, né? Conversa tomou um rumo bem legal e a gente vai lembrando, vai puxando outras coisas, né? E é isso, né? Mesmo que, assim, o sistema conspire contra. Ai, não, mas tudo é... Sejamos rebeldes, né? Vamos ousar, né? Ocupar os lugares que são pra gente, né? Então, estudar sempre, acreditar no nosso potencial, né? Ir atrás, buscar, que a gente consegue, né? Quando a gente quer uma coisa, a gente tem uma visão, a gente não se perde, né? Então, é isso. Pessoal, muito obrigado e até mais.